Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Premium Autocast, podcast da Premium Automotivo. Hoje a gente está aqui com Júlio Frison e Glauber Lima, do grupo Padronize Solution. E se você gosta de carro e motores, cara, você tem várias curiosidades, fica ligado até o final desse podcast que vai ser super bacana, tá bom? Bom, primeiramente eu queria agradecer aí a presença de vocês, cara. Tá, é uma honra muito grande estar recebendo vocês aqui. Eu sei que o tempo de vocês está corrido, né? Então vocês disponibilizaram um tempinho aí para conversar com a gente. Júlio, se a gente pudesse fazer uma introdução aí para o pessoal entender o que é a Padronize Solution, você podia falar um pouquinho para a galera, só para a gente introduzir o pessoal no assunto? Bom, prazer, galera, para quem não conhece a gente aí na rede, né? A gente tem o nosso canal nas redes sociais, é @JúlioPadronize. A gente ainda não desvencilhou o canal @JúlioPadronize, porque criou uma situação da Padronize ligada ao nome, né? Então isso tem muito hoje. Mas o que é a Padronize e o que é a Solution? A gente criou o grupo. A Padronize é uma empresa que a gente abriu em 2009 com a ideia de formar e dar caminho, dar um rumo ao segmento de retificação de motor. A gente começou a perceber que teve uma evolução tecnológica muito grande e que, como aconteceu, a gente consegue comprovar muito facilmente no mercado hoje, a tecnologia, a orientação, os equipamentos do software, vamos falar assim, evoluíram muito. E já em 2009 se identificava uma falência, vamos dizer assim, da parte de hardware, do motor, do veículo, da caixa, da transmissão. E, naquele momento, eu tinha uma empresa, né, antes da Padronize, que a gente comprava caminhão batido, desmontava inteiro, reformava carros, tudo isso. E eu comecei a perceber a escassez da mão de obra na parte de funilaria e pintura, né, da chapeação, para alguns estados fala chapeação. Mas aqui para nossa região sul-sudeste, aqui do sudeste é funilaria e pintura. Para a parte da usinagem, o torneiro, o fresador. E eu comecei a perceber que várias grandes retíficas, grandes mesmo, retíficas que usinavam 200 motor por mês completo, como era na época a retífica que fazia motor para a CMTC em São Paulo, né, que tinha lá um quadro de 240 funcionários. Então, a puta de uma retífica que fechou, que não conseguiu tocar mais porque não tinha mão de obra qualificada. E o que começou? Eu comecei a perceber em 2007, 2008, 2009, rodei aí 17 estados do Brasil na época, que o maquinário que rodava nas retificadoras de motor eram maquinários de 1960, 65, 70, que começaram a história da retificação no Brasil. E não só o maquinário, como as grandes cabeças que receberam os primeiros treinamentos, os primeiros processos de treinamento, também estavam desaparecendo, porque já em 2008, 2009, esse pessoal já não estava mais trabalhando, tinha aposentado. E o Senai, na ocasião, em 2001, 2002, tentou montar uma escola técnica de retífica, e não durou 2 meses, não sei por que motivo. Mas não teve procura ou... Me parece que não teve um efetivo montado para que tocasse a escola, uma coisa assim. E como, claro, toda organização, mesmo o Senai, tem que ter a sua atuação econômica, não era muito comum, como também ainda não é. Hoje mudou um pouco o cenário, a gente contribuiu muito com isso, né, do retificador poder falar, não, eu vou treinar porque eu não conheço. Eu sou o retificador de virabrequim. Aí você fala pro cara, você é retificador de virabrequim ou você é operador de máquina de retífica? Porque o cara que é um retificador profissional hoje de virabrequim no nosso processo de trabalho, treinado pela Padronize, ele opera 14 pontos no virabrequim. Então ele faz avaliação técnica, ele vê magnetismo, ele vê alinhamento, concentricidade, chaveta, balanceamento, é feita a leitura se está desbalanceado ou não, até porque você não pode cobrar um balanceamento se você não tiver a prova de que está ou não está balanceado. E para quem sabe, o que um desbalanceamento gera na redução de vida útil do motor é um absurdo. Então, quando eu comecei a entrevistar os primeiros cursos que eu fiz para retificadores de motor, que nós pegávamos retificadores de virabrequim, entre aspas, e fazia uma entrevista com ele, com 90 perguntas, que essas 90 perguntas eram perguntas essenciais, quer dizer,
É como se chegar para a cozinheira e perguntar para ela: a senhora conhece a colher de pau? A senhora conhece a tábua de bater carne? A senhora conhece o garfo, a faca, o fogão? Então, essas 90 perguntas foram desenvolvidas para classificar o estágio que esse retificador de verbrequim estava. E, para nossa surpresa, nós montamos 4 turmas com 25 retificadores de verbrequim já profissional no Rio Grande do Sul. Veio gente do Brasil toda para o Rio Grande do Sul. E foi assim, uma coisa muito legal, porque começou a abrir a mentalidade desse pessoal e falar: não, eu realmente preciso de treinamento. Porque o maior problema da humanidade é não reconhecer a necessidade de aprender. Como é o meu caso, que aprendo todos os dias. E ontem o cara mandou um manual para mim de pastilha sinterizada para a Vidia. Os caras tinham um catálogo com 50 mil pastilhas de Vidia. Eu olhei para a cara do cara e falei, tipo assim, meu amigo, eu imaginava que tinha umas 50. Tem 50 mil. Então eu tenho coisa para aprender 3 vidas para frente. Né? Então a Padronize, ela nasceu na ideia de transformar o retificador em uma pessoa completa. Sim. Eu sou retificador de bloco, então eu sei mandrilhar, eu sei planar, eu sei fazer cilindro, eu sei abrir camisa, eu sei mandrilhar comando, eu sei verificar a altura do bloco, perpendicularidade do mancal. Eu sou um retificador de comando, eu sei fazer todas as operações de comando. Então, a Padronize nasceu para treinamento. Sim. Só que, quando eu percebi, nos primeiros cursos, que o real problema das retificadoras não eram só os retificadores, e sim, empresas que já estavam na sua segunda sucessão, ou já era empresa que estava na mão de herdeiro, essas máquinas tinham 30 anos usinando. Cheio de folga, né? Cheio de não tinha mais precisão. Problema de metrologia, às vezes o piso trabalhou, mexeu, o cara não corrigiu. Hoje você pegar uma máquina, uma brocadora de coluna, por exemplo, de cilindro. Tem que estar nivelada perfeita, né? Ela está nivelada perfeita agora. Aí o tempo pega e muda. Né? Eu saí do Rio Grande do Sul a 8 graus. Cheguei aqui no Rio, 25. Volto para o Rio Grande do Sul, hoje eu tenho uma previsão de 25. Coluna vai chegar. A movimentação do chão, o peso da máquina, a estrutura do chão. Você comprava uma brocadora há 30 anos atrás, vinha uma especificação que tinha que fazer uma base com tantos metros para dentro da terra, com concreto, com isso, com aquilo. Hoje o cara vai lá, pega a brocadora, coloca no chão, pega os vibro-stop, que na ocasião os vibro-stop é borracha, era uma borracha extremamente testada, ensaiada, tinha até durômetro para medir não é a dureza, né? A resistência. A elasticidade, né? A capacidade que ela tem de esmagamento. Você colocar uma máquina de 3 toneladas em cima de uma borracha, foi uma borracha vagabunda, quando você chega lá, tá toda torta. Sim. E a máquina já não tá mais funcionando, tá no chão, né? Então, começou a perceber essa defasagem. Então, o que eu fiz? De 2006, que era para ter lançado a Padronize, eu retardei 3 anos, porque quando eu lancei a Padronize em 2009, os primeiros cursos foram para donos de retífica, para eles poderem parametrizar aonde eles queriam chegar. E o que foi mais interessante é que no primeiro curso que eu fiz, tinha 29 proprietários de retífica. 3 fecharam as suas empresas já a partir dali. Porque eles viram, tipo assim, para eu sair de onde eu estou, para chegar onde eu preciso chegar, eu vou ter que desembolsar 500 mil, 600 mil em reforma, comprar máquina nova, e eu não tenho essa condição, então é melhor eu voltar. E vários outros foram, alguns mudaram de segmento, venderam as suas empresas, algumas nós conseguimos absorver, enfim, nasceu a Padronize. E a gente começou a fazer curso de formação, treinamento, consultoria. Em 2011, eu tive um problema muito sério, que eu tinha um trabalho feito no Rio Grande do Sul, eram 70 e poucas retíficas, e foi feita uma reforma de uma máquina, e a hora que a transportadora foi coletar a máquina, derrubou a máquina do caminhão e quebrou a máquina toda. Transportadora do cliente, nós não podemos deixar o cliente na mão, corre para cá, acerta aqui, reforma a máquina de novo, e, enfim, eu falei, cara, eu vou ter que montar uma unidade aqui, porque mandar barramento para São Paulo, que seria a praça mais próxima que eu tinha máquina, para reformar a máquina. O problema é que tem que ser máquina muito grande para reformar uma máquina que já tem um tamanho bem... A plana que eu tenho na fábrica, agora eu comprei uma outra, mas a que eu tenho na fábrica, que iniciou o trabalho da Solution, que a Solution nasceu em 2011, ela tem 6 metros de comprimento, 14 toneladas, para poder colocar barramento de torno em cima, colocar mesa de máquina aqui em cima. Tanto que eu tô com uma mesa que eu postei até um vídeo ontem, é a 4ª vez que essa mesa volta para a máquina, porque, cara, se você não tiver uma exatidão na parte prismática da máquina de verbrequim, e você entregá-la para o dono da retífica retificar ou para o retificador,
e o retificador não for um cara muito preparado, ele não vai conseguir captar essa falha. E todos os gearbreaking que ele Começar a matar os gearbreaking já. Todos. Ele pode ser o melhor retificador do planeta. Se a máquina tiver com problema no prisma, que é o que dá geometria para ele, principalmente em motores ímpares, nós temos hoje aí uma invasão de mercado gigantesca. De 3 cilindros, 3 cilindros, 5 cilindros, V6, V8. Na retificação, isso é uma característica importante frisar para o público até. Todo motor V6 e V8, no que tange retificação, ele tem uma classificação ímpar para nós. Tanto para balanceamento quanto para geometria. Isso é muito sério. Porque se você tem uma falha no prisma da máquina de gearbreaking, você tem problema em tudo que você retificar. Sim. No gearbreaking par, você consegue até, um cara com expertise boa, ele consegue até pegar o gearbreaking, o colo 1 da biela com o colo 4. Ele pega o colo 2 com o colo 3, né? Ele pega, ele consegue... E ainda tem aqueles gearbreakings de híbrido crossplane, que embora seja 4 cilindros, são totalmente defasados, são totalmente diferentes. Sim. Então, mas aí quando você tem uma diferença entre colos, né? Você precisa do prisma da máquina. E se você tem um prisma comprometido, que normalmente, dificilmente, você vai pegar uma máquina com mais que 5 anos de gearbreaking, só a movimentação do cabeçote para um lado e para o outro, existe uma predominância, normalmente, de retificador mais antigo, eles travam o cabeçote direito, o esquerdo, para não mexer muito, e movimenta só o direito. E isso acaba comendo o barramento. Então, quando chega para nós na fábrica, a gente faz a metrologia dele ali, é uma coisa absurda que você vê de problema. E o cara estava trabalhando até ontem. E aí, o que aconteceu? Eu tive que fazer o investimento, eu não fiz porque eu queria, eu por mim não faria, tá? Naquela ocasião, em 2011, porque eu sabia que o investimento não ia parar ali, como não parou. Hoje a Solution tem praticamente 10 anos de vida. Agora, semana passada, eu fiz uma aquisição de uma máquina faraônica, porque eu tenho que gerar uma capacidade de produção, porque a ferramentaria, a parte de produção cresceu muito. Essa internet é uma coisa de maluco, a veiculação que isso traz, e muita gente muito boa. Quando você tem muita gente muito boa, muito mecânico, muito bem inteirado, e pagante, você consegue crescer com estabilidade. Então, a gente conseguiu crescer. Mas o que aconteceu? A Solution nasceu de uma necessidade de... Eu tinha 172 retíficas que eu fiz avaliação, eu com as minhas mãos, no Brasil, tá? 172. Dessas 172, 27 eu fiz consultoria. E dessas 27, hoje uma retífica completa tem aí em torno de entre 15 a 23 máquinas. Hoje eu consegui lançar a CNC, fabricação própria da Solution, que ela consegue reunir nela várias operações na mesma máquina, então eu consigo ter menos máquina que fazem mais operações. Estou lançando agora de comando CNC, mas a realidade lá em 2010, 2011 era assim, vamos falar uma média de 20 máquinas por retífica, 27 retíficas, você está falando aí de 500 máquinas. 200 máquinas dessas 500 precisavam de reforma. O que dava para ser ajustado, eu ajustei em loco, dentro da retífica. Essas outras precisavam ser removidas e reformadas. Então não era uma situação tão simples você falar, peraí, tem agora 200 máquinas cortando errado. É brocador, em vez de abrir o cilindro reto, abrir o cilindro inclinado. É mandrilhadora de mancal, mandrilhando deslocada a barra, porque a barra tem empenamento. É máquina de verbrequim, usinando verbrequim, porque o verbrequim está deslocado, o cara retifica, mas 3 bielas ficam num plano, uma biela fica em outro plano. Coisas assim que você fala. E não tinha como chegar para o retificador e falar, olha, você precisa treinar para você saber lidar com o erro da máquina. Não existe essa capacidade. Então, eu tinha um cenário montado. Ou eu monto a Solution e reformo máquina, e talvez em 2015, 2016, 2017, eu tenha retíficas plenas, que for o projeto Retífica Ouro Padronize, que aqui no Rio de Janeiro nós começamos o contrato com a retificadora Irmãos Facini em 2016, por aí, e foram 2 anos de reforma. Hoje a retífica trabalha aqui no Irajá com 300 metros climatizado, máquinas brancas. Você tem ideia? Eu não fazia uma retífica em motor. Eu tinha desistido, porque toda retífica errava. Então, assim... Mandava o motor para retífica, vinha fora de medida. E aí,
Ô, Rony, Se você pegar o retificador, não significa que ele vê isso. Tem? Esse que é o triste, né? na verdade, existe uma cultura, né, dizendo que não existe mais retificação em motores, em peças. E isso é mentira. Existe. Sim. Existe, mas não tem essa capacidade e confiança de você ou outra oficina mandar para a retífica para fazer. Justamente por causa disso. O retorno que trazia. Aí começou a girar uma cultura de que não existe retífica em motores hoje em dia. Mentira, existe sim. E principalmente da linha Premium, né? Porque você pega um Exatamente. motor da linha Premium. Eu tô com o caso do motor que entrou para no laboratório, porque só evoluindo um pouco mais, a gente montou a fábrica, um amigo meu virou para mim e falou, você é maluco, cara, vai levar 10 anos para você resolver esse problema. Passou uns 10 anos. Passa rápido. Passou uns 10 anos, hoje nós temos o quê? Chegou em 2017. Eu me emputeci, desculpa o termo aí, mas eu me emputeci com a situação que estava encontrando, porque aí eu passei a ter um outro problema. Que eu não O imaginava. podcast é livre, pode falar. Pode falar à vontade. Eu passei a ter um outro problema, eu não, o mercado passou a ter um outro problema que eu não contemplava. Né? Você da tua ideia fixa de fazer uma coisa, por mais boa ideia, boa intenção que você tenha, eu comecei a ter algumas retíficas que começaram a ficar plenas. Mas eu não era dono daquela retífica. Eu fazia certificação da padronice, treinamento, tal, e reforma das máquinas daquela retífica. Legal? Só que chegou num momento em 2016 que eu comecei a perceber assim, as máquinas estavam reformadas, tudo calibrado, os funcionários preparados, o gerente, ou às vezes até alguns sócios, chegavam lá e davam carteiraço e falava, passa assim mesmo. Corre aqui. Dava volume de serviço, Entendi. Corre aqui. E eu controlando tudo pelo fiscal, pelas ordens de serviço, porque o meu processo de consultoria, ele contempla tudo. Eu tenho participação sobre os resultados do negócio. Mas, cara, quem me conhece pessoalmente, ou quem vai me conhecer, graças a Deus é o que eu tenho hoje na minha vida trabalhando, que eu trabalho. Ontem eu saí da minha fábrica, era 9h30 da noite lá no Rio Grande do Sul, e ainda fui jantar com o pessoal para alinhar uma série de ações que tem que tomar providência. Quem me acompanha, eu rasquetei os barramentos, todas as marcas, todas as retíficas que nós temos, eu que calibro o final delas, eu calibro. Até quando eu vou fazer isso, eu não sei. Quando eu tiver saúde para isso, eu vou estar, e eu estou formando 2 pessoas comigo para esse fim. Mas cada retífica a gente vai, a gente calibra, a gente bate. E o que começou a acontecer? Começou a acontecer que as retíficas não eram minhas, o cara fazia o que ele bem entendia, eu não podia fazer nada, e eu comecei a ver alguns retornos de motor voltar, que estava cobrado alguma coisa na ordem de serviço, mas não tinha executado. Eu chegava lá no funcionário e falava, o que aconteceu aqui? Falou, aconteceu aqui que era para ter feito, empurrou para fazer, não era para fazer. Eu falei, para, eu não vou ficar nem mais rico, nem mais pobre, fazendo do jeito que eu estou fazendo, mas o cliente que está consumindo o motor, ele está pagando uma conta que ele acha que ele está recebendo, ele não está recebendo. E aí que eu fiz, parei a consultoria em 2017 e só voltei em 2018 com as minhas próprias retíficas. Porque foi a única forma que eu tive de falar, ali eu tenho domínio. De garantir realmente o processo de Entre cabo a aspas, rabo, né? Eu tenho direito, é diferente. Hoje nas minhas retíficas, se fizer uma bobagem, se o sócio meu fizer o que ele bem pensa fazer lá, ele vai pagar pelo processo. Ou eu encerro a sociedade com ele, ou ele compra a minha parte, ou eu compro a parte dele e tchau. Não tem acordo. Tá? Aí eu fiz um negócio que eu acho que foi a coisa mais acertativa que nós tivemos na Padronize, foi começar a fazer um processo de formação profissional para os clientes das nossas retíficas. Porque aí eu comecei a perceber que o motor saía todo usinado perfeito. Quando chegava no mecânico, o montador de motor, que ele ia montar, ele não tinha um ambiente preparado, às vezes, não tinha um ferramental preparado. Se o meu retificador errasse, eu fizesse alguma bobagem, ele não tinha como conferir. E aí eu fiz o primeiro projeto piloto aqui no Rio. Nós começamos a formar a turma de montador de motor que já era cliente nosso. Aí, cara, aí começou a voltar motor para dentro da retífica. E os meus sócios, claro, hoje eu garanto para vocês que os meus sócios são pessoas que, pelo menos, estão dentro do mesmo core business de negócio, né? Amam o que fazem, fazem com amor o que fazem e cobram um preço bem cobrado. Estão submissos ao que o cliente vai controlar. Então, vamos pegar aqui mecânicas aqui no Rio de Janeiro, né? Mecânicas em São Paulo, Rio Grande do Sul, várias, Santa Catarina, Jequié na Bahia, eu comprei uma participação da retífica ano passado, completamos ela, está terminando ela,
já temos lá uns 30 e poucos alunos. Esses mecânicos hoje, eles têm a liberdade de entrar dentro das nossas retíficas, de medir junto com os retificadores. Se a peça chegar para eles lá, tiver uma falha, eles descrevem a falha, jogam para nós dentro do grupo. Então, quer dizer, hoje nós temos aproximadamente aí em regiões, em cada região que a gente tem retífica, aí em torno de uns 60, 50 em média, montadores de motor que a gente está especializando. Nós treinamos, entendeu? Então, quando nós lançamos a plataforma online, agora no ano passado, a gente começou a poder pegar os clientes, que são clientes mais próximos, que são clientes efetivos das retíficas, e colocar os cursos online para poder acelerar esse processo para eles. Então, hoje nós temos o treinamento das pessoas dentro das retíficas, dos processos. Nós temos a Solution, que reforma a máquina, faz o ferramental, calibra as máquinas. E nós temos o treinamento, que são os cursos, treinamento, formação, para os montadores de motor, para que possam auditar essa cadeia. Legal. Entendeu? Você fecha o processo todo, Fechou. Né? E aí, para poder pôr cereja no bolo, o que nós fizemos? O retificador que produz mais, tem que ganhar mais. Sim. O que retifica mais, cuida mais, prepara mais, se planeja melhor. Tem melhor cuidado também. Ele não falta, não atrasa. Ele tem uma remuneração adicional à remuneração que ele tem na carteira. Uhum. Então, quer dizer, um cara que produz 30 mil para o outro cara que produz 18 mil fazendo a mesma atividade, pô, esse cara que produz 30 mil, ele tem que ganhar mais. Sim. Né, do que esse cara que produz 18. Senão ele não vai produzir 30 mil. Ele falou, não, eu vou produzir 18 também. É muito mais fácil produzir menos. É a mesma coisa, né? Pô? E o que chamou a atenção é que normalmente o cara que produz mais é o cara que é mais organizado, mais planejado e tal. Então nós pegamos e fizemos um processo de remuneração mista. Só que para dar remuneração, eu falei, pô, não é justo pegar e dar remuneração, porque o cara vai querer produzir mais, ele pode, né, errar. Ele vai errar. Ele tem todo o aparato ali para medir, para controlar, para ver, para não entregar o erro, mas ele vai errar. E aí, o que nós fizemos? Nós montamos o Laboratório Solution. Eu montei o Laboratório Solution em 2018, colocamos ele na internet, então está dentro do portal tudorodando.com.br, que é o que reúne as nossas empresas hoje. Qualquer usuário, não precisa nem ser cliente nosso, nem ser nada, não. A gente atende gente do Brasil inteiro. Veio motor agora, para você ter ideia, para nós agora, foi do Uruguai o motor, que foi retificado numa retífica nossa, e foi para o Uruguai, o cara montou, deu problema, entrou agora, está chegando para o laboratório, para a gente avaliar se foi erro de usinagem, se foi erro da retífica, se foi erro da montagem, se foi erro da peça da usinagem da retífica. Então o laboratório deu muita maturidade para nós, porque como é que eu vou decifrar que aquele retificador errou e não foi o mecânico? Nós pegamos um problema agora recente, catalisador, por exemplo, desses motores ímpar e 3 cilindros, que você fazia o cabeçote dele, daqui a pouco você chegava lá, o catalisador estava entupido, estava soltando material, ia lá e comia a sede tudo. Né? Enfraquecia a sede ele soltava pedaço e puxava para admissão. E tinha casos que era erro do retificador nosso mesmo. O retificador soltava o cabeçote com a válvula assentada errada. Em ponto errado. Então tinha problema que era da peça, tinha problema que era do retificador mesmo. Como é que você vai decifrar isso aqui? Tem problema de motor que engripou o cilindro 3 vezes, foi ver o intercooler entupido, que o dono do caminhão mandou arrumar o intercooler, e na hora de acertar o intercooler lá, sei lá que carga d'água, ele virou pro cara do intercooler lá, sabe aquelas histórias? Dá um jeito aí. Vou vender. O cara reduziu 60% de operação do intercooler, quer dizer, tava derretendo os pistão, e abre o motor e funde, e a injeção, e é isso. Tá no portal lá do Instagram, lá, né, o material. Então, assim, a Padronize, a Solution, o Laboratório Solution, toda essa operação veio se transformando por necessidade de ter um produto de excelência que hoje a gente pode ter o desfrute no mercado aí de ter isso à disposição, né? Sim. Mas é isso aí, galera. E aqui, cara, em média, quantos motores vocês retificam por dia? Assim, contando o grupo todo, né? O pessoal gosta de escutar número, Por né? dia, eu não sei te falar, a gente tem uma intervenção hoje, a gente chegou agora, tem uma variação, tá? Aham. Uma variação mais 100, menos 100 aí, que eu vou falar. Mas a gente chegou, por exemplo, no mês agora de fevereiro, que é um mês até estranho ser mais curto, mas nós chegamos em 2.100 e alguma coisa. Por dia. Não. 2.100 e alguns motores, intervenção em motores no mês. Um mês, tá? Isso significa o seguinte, tem motor que foi retificado completo,
Uhum. E teve motor que o cara pegou, tava com problema lá, trocou correia dentada, ou trocou corrente, e o motor tava lá dando problema de MAP, tava dando pressão de coletor, alguma coisa, o cara foi lá, tirou o comando, levou o comando para uma retífica nossa para medir o levante, medir torção de grau e tal. É uma intervenção de motor. Isso é contabilizado como uma ordem de serviço, um motor. Então, nas retíficas todas, nossa, nós estamos com 11 retíficas, abrindo agora a 12ª Itajaí, Santa Catarina. Então, se você dividir isso aí, claro, aqui do Rio de Janeiro, a gente abre aqui aproximadamente 25 até 40 ordens de serviço por dia. Então, grande parte dessa fatia está aqui no Rio. Nós temos uma outra unidade nossa, retífica Precisão, em Macaé, aqui no Rio de Janeiro, que já está também operando, já tem um fluxo diário. E mais as outras retíficas espalhadas, mais o laboratório. Então, você pegar laboratório mais as retíficas, passa de 12 empresas. Então, se dividir isso aí pelo número de empresas, aí o pessoal fala, 2.000 motores, está falando mentira, né? Mas nós estamos falando de 12 empresas fazendo intervenção, entendeu? E umas é só cabeçote. Mas uma coisa simples, uma coisa mais complexa, então... Entre o mais simples e o mais complexo, e o que é linha leve, o que é linha diesel médio, diesel leve, diesel pesado, extra pesado, a gente atende tudo. A gente atende motor hoje de moto 4 cilindros, a motor Caterpillar de 900 cavalos de gerador, motor de 5.000 cavalos a gás. Então é uma gama grande de motores, tá? Sim. E, Júlio, assim, qual seria, ou quais seriam, né, os principais motivos para o motor ir para a retífica, cara? Que você mais pega, assim, coisa, assim, mais comum. O mais volume de que a gente tem hoje é motor, infelizmente, é motor que bateu, né? É uma coisa absurda. Hoje motor, inclusive a gente lançou a nova empresa agora, Celuflix, com a ideia de licenciar no mercado nacional e das mais de 500 mil oficinas mecânicas, pelo menos 5% disso. A gente tem uma estimativa de licenciamento entre 25 a 27 mil oficinas mecânicas na empresa Celuflix, para poder trazer uma prevenção, antecipação de que os motores, as caixas de transmissão, o sistema de suspensão, freio, não chega até a oficina mecânica só que quando quebrou. Sim. O que acontece com os motores hoje, para nós, que é uma catástrofe da mecânica, é que o motor chega na retífica ou bateu a ponto de não dar retífica mais. De, tipo, rodar sem óleo e comer todo... Na verdade, nem rodar sem óleo. O principal motivo, hoje assim, é a classificação do óleo. Hoje você pega, por exemplo, normalmente, eu rodo muito, eu recém cheguei agora no aviário da Espanha, eu fiz até 2 vídeos, ainda nem postei, sobre a capacidade que o pessoal tem lá, que a oficina mecânica tem, que os aplicadores de óleo têm, em ter à disposição, primeiramente, né, as classificações de óleo que compõem o mercado. Pegar o Glauber aqui, que trabalhou na Porsche há alguns anos, trabalhou na Audi, trabalhou na Mercedes, conviveu muito com isso. Agora, você pegar o pessoal das oficinas mecânicas que a gente roda, não desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus, mas a gente vê lá na retificação, virabrequim que bate, que funde, claro, alguns por defeito de bronzina. Sim. Nós temos um apagão do mercado de bronzina mundial, tanto que eu até trouxe um jogo de bronzina aqui, chegou para mim agora para laboratório, é de uma empresa que eu tenho de pesquisa, chegou agora, porque a gente validando isso aqui, a gente começa a trazer esse produto para dentro do mercado. Então é uma bronzina que é temperada, ela tem um tratamento na lâmina, tudo mais. Mas a parte de ser falha de bronzina, que hoje é muito facilmente identificada pelo nosso laboratório, o que é defeito de bronzina, o que é falha de óleo e manutenção, mas, por exemplo, o meu carro, eu fiz uma troca de óleo agora com 4.700 km, eu não deixo passar de 5.000, eu troco. Sim. Quem acompanha na rede social e vê direto ele trocando óleo aí. O óleo estava podre, com 4.700 km. Quer dizer que se eu deixo esse óleo rodar até 8.000, eu não ia ver. Ia bater o motor antes, porque estava contaminado ao extremo, com apenas 4.700 km. O que aconteceu? Eu saí um pouco fora da minha rota de roteiro e fui fazer uma viagem de 3.000 km com o carro no Brasil. E com certeza, isso abastecendo na mesma rede de postos, a gasolina melhor que tinha, e mesmo assim teve uma contaminação absurda do óleo. Qual o resultado disso? Bater. Quer dizer, eu tenho mecanismos para parar o motor antes de fundir? Tem. Por isso nós abrimos uma empresa Celuflix, para licenciar as mecânicas, para ter essa capacidade de falar, pô, peraí, esse carro tem que parar. Porque hoje o motor fundido, para nós como retificadores e reparadores, e para as oficinas mecânicas, é péssimo. Sim, motor batido.
O carro fica preso dentro da oficina, até às vezes por peça que um motor de um carro prêmio não tem. O valor é absurdo, o cliente não está preparado para isso, não é bom para ninguém. Pode até parecer para o dono do carro que, puta, que legal, né? Para mecânica é bom, eles estão faturando 25 mil, não, é péssimo. Não, é péssimo. Porque a classe econômica, ela fica amarrada. Para nós é bom fazer 10 motorzinho de 8 mil, 7 mil, tirou, desmontou, descarbonizou tudo, né? Fez um polimento de eixo, colocou um jogo de bronzina, colocou para rodar e tal. Agora, bateu, estourou, quebrou corrente de comando, né? E, enfim, é o que agrava o mercado hoje. É a prevenção disso aí. Sim. Só que para ter prevenção tem que ter condição de fazer a prevenção. Sem contar o carro preso no elevador, né? Você acaba perdendo às vezes no elevador, você pega um carro que não consegue descer, tipo uma Discovery, que você não pode descer ela dali, não pode remover. Eu tô com o Hummer faz 2 meses e meio que tá guardando peça. Entendeu? Foi identificado falha, foi identificado tudo. Nós temos o Land Rover que vai fazer 6 meses que o cara tá tentando arrumar dinheiro para fazer o motor, e aí? Aí não é questão nem de peça, é questão de condição econômica, né? Então, eu vou dizer para vocês, se eu tivesse condição financeira, eu ia lá pro cara e falar, quanto você quer nela do jeito que ela tá? Mas pelo menos dá condição. Aqui, ó, compra aqui. Mas nós não temos esse negócio. Qual a expectativa que nós temos agora com o negócio do selo Flix? É o quê? É que os lojistas, em geral, tá? E os que são investidores e que vivem desse setor de compra e venda de veículo, você pode chegar pro teu cliente e falar, olha, o motor fica em 130 mil. Igual outro dia eu falei que o motor ficava em 147 mil novos, os caras falaram que loucura. Nos comentários, teve quase 600 comentários lá. Mas puxa o valor do motor hoje de uma F-Pace na Jaguar, quanto custa? É 147 mil compacto. Uma Discovery hoje, motor 3.0. Não é menos que 120 mil. Entendeu? Como é que o cara vai puxar 120 mil num carro de 140, 150? Né? A mesma proporção do cara tirar 40 mil num carro de 30. Né, o que está acontecendo com vários carros hoje, carro de 40 mil, SUV de 40 mil, 30 mil, 50 mil. Se funde o motor, cara, o usuário tem que fazer de tudo para não deixar fundir. Não é nem falar, vamos tirar fora, tira o cabeçote, vamos fazer uma limpeza, vamos dar uma olhada. Você falou uma outra coisa, ainda pior ainda, nesses carros estão ficando mais velhos, que o valor desse motor é o mesmo do carro novo, e às vezes o carro vale menos de 100 mil reais. Então, se o cara não tiver essa manutenção preventiva, às vezes não vale nem a pena. Olha, chegou no ponto de fazer o motor, jogar o carro fora. Deu um orçamento de segunda-feira, o cara recolheu o carro, mandamos recolher, porque sem condições, tem condições. O motor, o carro vale, é um carro 2002, puta carro, excelente o carro, tá? Não vou falar marca, nome e tal, mas um carro de 42 mil de tabela. Rodou até bater. E mais do que rodar até bater, ele rodou com o motor batendo até bater mais, porque a gente consegue pegar no laboratório. Tá? Então, quando o cliente chegou, que, meu Deus, que absurdo, eu falei, cara, deixa eu te falar, eu fiz questão de atender o cara. Eu falei, deixa eu falar para você. Você tá com um carro de 42 mil reais, o motor V6. Cara, esse motor, ele demonstra que ele tá tendo algum comportamento errado. É um motor extremamente forte. Agora, a hora que ele deu o problema, que ele bateu, você rodou com o motor até travar tudo. Teve ponto no motor ali que nem se a gente raspar 1 milímetro o verbrequim daria retífica. Nossa. Então, quer dizer, vamos dizer que tivesse batido, ele parou. Não, ele rodou. Não sei onde é que ele estava também, se estava num lugar perigoso, não é o caso. Mas o que é o caso é o seguinte, o orçamento do motor dele de peça deu valor pro carro. Não tem no mercado. E esses carros premium mais velhos estão acontecendo isso daí. Então, faz a preventiva, vai ser mais barato, né? Então, mas aí que tá. A preventiva para a instrução do povo, do público, é o quê? O que ele vai levar a preventiva? Ele pega esse carro, leva na oficina mecânica que não está preparada. Cara, faz 6 anos que nós estamos desenvolvendo o programa dessa empresa Celoflix. 6 anos. Para atender setor público e privado. Tá? Para atender a frota pública. Tem muita gente cuidando de frota pública que não conhece de frota. E não conhece de manutenção. Então, primeira situação, treinar essa pessoa. Depois, as empresas que prestam serviço para a frota pública. Só que a frota pública é dinheiro público. Legal? Agora, a frota privada, o cara que tem a frota privada, seja um frotista de transporte, empresa de ônibus, van e tal, ou um particular que tem um carro próprio, qual o caminho que esse cara tem hoje para poder levar o carro dele e falar, eu quero fazer uma preventiva? O que é preventiva? É troca de óleo, troca de filtro? Olhar como é que está a lona? Ou ela é um pouco mais profunda? Que foi o que nós fizemos. Porque se for para fazer uma revisão básica, sem ter profundidade da coisa, nem tinha nascido a nossa empresa Celoflix. Como não tinha nascido a minha fábrica. Se não fosse para ter retíficas perfeitas. Entende? Então, é um programa de muito investimento,
da nossa parte, antecipado, tá? O Glauber teve aí merece parabenização por ter chegado num porte de trabalho, de estar dentro de uma Porsche, né? O Glauber se desligou de uma da maior rede de concessionárias Porsche do Brasil, talvez uma das maiores do mundo, o grupo, para vir assumir a parte de implantação técnica da empresa Celuflix. Legal. Então não é qualquer pessoa que tem essa atitude de chegar lá e falar, ó, tá aqui minha carteira, eu estou me desligando porque eu acredito num projeto no Brasil de licenciamento de mecânicas e fazer uma preventiva nos veículos e vamos, por quê? Porque o Glauber conheceu a gente da nossa rotina lavando peça. O Glauber saía da empresa e ia fazer curso com nós lá no Irajá, lavando peça, desmontando o motor dentro do lavador. Então a coisa não é brincadeira. Então essa preventiva, a gente tem que cuidar muito da classificação dela para que o oportunista não entre. Sim. Porque quando a gente fala preventiva para tua empresa, prêmio automotivo, quando o cara cai aqui dentro, quantos itens que esse cara é obrigado a checar numa preventiva? O que esse cara é obrigado a me entregar de documento quando ele faz ela? Entende? Às vezes o cara considera preventiva só a troca de óleo, né? Fiz a função, troquei só o óleo, tá E ele bem. colocou um valorzinho teu ali, 500 pila, R$1.000, 1.200, legal. Uma preventiva, você pode ser que você gaste X, como você pode ter que você abrir o veículo, né? Tanto que no nosso projeto de licenciamento, nós temos 3 classificações. Tem a intervenção standard, que é a inicial, né? Isso aí. Tem a intermediária, o Glauber pode até explicar melhor sobre a intermediária e vai ter uma master. Eu queria pegar um gancho um pouco da questão do combustível, dessa preventiva. O consumidor, nós clientes que temos carros, a gente também pode fazer essa preventiva no dia a dia. Um exemplo, o cara que tem um carro da linha Premium, na tampa de combustível dele já tem o IAC do combustível que ele tem que usar no carro dele. E ninguém atende essa regra. Ninguém respeita. Por exemplo, linha Premium hoje, dificilmente você vai usar um IAC menor do que 92 da gasolina. Para ter isso aí, só pódio. Exatamente, onde eu ia chegar. Eu, por exemplo, eu não uso a pódio. No entanto, é o que eu acabei de falar. Eu troquei o óleo do meu carro com 4.700 km. Por quê? Porque eu sei que usar uma CT Clean, uma DT Clean da Ipiranga, ou usar uma Shell daquela V-Power Racing. V-Power, que não tem essa quantidade, o que acontece? Vai dar uma contaminação maior no óleo. O que eu faço? Em vez de eu trocar o óleo com 10.000 km, que é o antecede óleo a troca. Eu troco com 4.700, 5.000, não passa de 5.000. Óleo e filtro. Cara, e muito importante nos motores turbo ainda é pior ainda. Exatamente. Porque eles sofrem de pré-detonação quando não usam gasolina de alta octanagem. Então, para vocês, aí o pessoal que está assistindo a gente, se não tiver na tampa do combustível esse índice de IAC da gasolina, tem no manual. É obrigatório ter no manual. Isso já é uma prevenção absurda para não contaminar o motor. A gente pega muito conhecido e cliente também de BMW, cara. O pessoal compra BMW Turbo e quer botar a gasolina comum. Não pode. Direto. E aí depois reclama. A realidade é o seguinte, ninguém vai colocar... A gente já contemplou isso aí dentro do programa Celuflix da seguinte forma. É a mesma contemplação que eu tenho na usinagem de motor. Você não pode exigir que o cara use toda a bronzina X. Sim, sim. Não tem como. Até seria interessante. Olha, só compra bronzina genuína na concessionária. Esquece. Né? Mas eu tenho que ter os métodos de correção disso aí. Combustível é igual. Você pega toda a BMW, toda a Land Rover, vou pegar a Land Rover, né? O cara que trocar o óleo de uma Land Rover, né? Com mais que 5.000 quilômetros, com a condição do diesel que nós temos no mercado, com a condição de injeção. Hoje, você fazer uma revisão de injeção numa Land Rover Discovery, ou qualquer diesel leve, médio ou rápido, qualquer uma, você pode preparar entre 7 a 12 mil reais. Né, para gerar, para pegar os injetores, sim, remover os injetores, desmontar, fazer. Aí o cara faz, não faz. Então, o que acontece hoje com o licenciamento Celuflix? Nós vamos dar para o cara o status. A ideia é dar um status daquele veículo. Status real, porque quando você tem um status na mão, pelo menos você sabe quem você é. Sim. Né? Pelo menos você tem teu carro, você sabe o que teu carro tem. Claro, sim. Quem quer passar a bomba para frente, quer passar o carro para frente, vai se prevalecer com isso. O cara vai fazer o Celuflix ali, né? Vai fazer a intervenção, vai ver que tem um BOzão, não vai arrumar e vai tentar empurrar. Já deixando claro que esse carro vai ficar gravado. Então, quem tem intenção de trazer o carro para uma empresa licenciada nossa, já com a ideia de querer ocultar aquela informação, esquece, porque da nossa parte não vai estar. Vai estar registrado ali
E se ele vender o carro para você, você pegar a placa e for lá com a placa no teu nome, você vai conseguir as informações. Você vai falar, peraí, esse cara me sacaneou. E isso aí gera um passivo jurídico retroativo. Você está falando de patrimônio. Sim. Entendeu? Então hoje nós temos o patrimônio pessoas dentro das empresas, nós temos o patrimônio profissional, tá? Que é o cara que faz a intervenção lá na usinagem de motor, na montagem de motor, na operação do SeloFlix ali. Nós temos o patrimônio empresa, que são as máquinas e equipamentos, que a gente prevalece tudo isso. Hoje uma máquina dentro de uma retífica nossa tem um valor considerável. E nós temos o patrimônio que a gente está trabalhando, que é o veículo. Então não é mais, é Código de Defesa do Consumidor, deu 3 meses, tô fora daquela garantia. Nem a pau. Se você fizer uma degradação patrimonial, todos os advogados que estão assistindo aí, juiz, desembargador, sabem muito bem o que eu estou falando. Né? É patrimônio. A gente lidar com patrimônio. Quem que vai pegar um carro igual nós estamos aí, uma bomba aí, 400 mil reais um carro, o cara comprou o carro e tá com o bloco do motor tudo soldado, tudo emendado, para poder empurrar a bomba para frente. Então é muito sério. Nós não abrimos uma organização para conduzir mercado. Na verdade, ele vai investir 500 mil no automóvel, né? Sim. Ele tá olhando a beleza, a estética, o interior, mas e o motor? Coração. A cautelar, né? Até ela pega até uma determinada o laudo cautelar. Sim. Que muita gente, quando a gente fala, é a cautelar. Não, cautelar pega o exterior. A estética. É igual eu falar, como é que tá teu CPF? Vou falar, fazer um comparativo legal. Né? O que é a cautelar? A cautelar vai ver a cor do cabelo, a pele, vai olhar como é que tá a roupa do cara, vai olhar como é que tá o CPF, o RG, se tá com o nome sujo, até faz um examezinho de sangue, vamos falar assim, a cautelar. Esse projeto nosso, não. O SeloFlix vai pegar como é que tá teu coração, como é que tá o teu pulmão, como é que tá a tua moral, como é que é a tua ética, como é que é teu osso. É o interior do veículo como um todo. São mais de 180 pontos. Que é a peça mais cara do veículo hoje, né? Sim. Se você for analisar, o motor de transmissão hoje é o... Isso aí. Agora, você pega no caso da questão do setor público, você pega escavadeira aí com de 2,5 milhões de reais. Verdade. Você pega a pá mecânica aí de 400, 500 mil, é frouxo. Aí o cara vai lá colocar qualquer cara para fazer manutenção, vai colocar o gestor para gerenciar o setor de frota pública, que não tem conhecimento de frota pública e não tem conhecimento de manutenção preventiva e corretiva. O que ele faz? Ele vai lá e compra um processo de licenciamento de SeloFlix, compra lá o processo com nós e implanta no setor público, em qualquer uma das secretarias, entendeu? É interessante lembrar também, Júlio, que a gente estava conversando anteriormente, às vezes o cara não entende nem de carro. E justamente esse SeloFlix, você não tem só a parte técnica da mecânica, né? Você estava conversando, também tem a formação do CEO, do cara que vai gerir frotas. Sim, é porque eu estou te dizendo, a gente trabalha a parte de humanas hoje desde a nomenclatura da empresa. O que adianta eu ter um excelente mecânico lá se eu tenho um péssimo cara em contabilidade de documento? Cadê a nota fiscal desse serviço? Cadê a documentação, a cópia dessas peças? Normalmente o dono do carro perde. Eu me pergunto, cadê as notas do que eu gastei no meu carro? Tem alguma coisa no porta-luva, tem alguma coisa guardada na contabilidade lá, porque o carro está dentro da minha fábrica. Mas normalmente você não tem esse cuidado. Quem tem que ter esse cuidado? É a mecânica e faz manutenção para você. Sim. Ele tem que ter o histórico. Então, a gente forma hoje o curso de CEO, tanto para o setor público quanto para o setor privado. Vamos pegar uma transportadora, vamos fazer um paralelo para uma transportadora com 800 ônibus, né? Uma empresa de ônibus ou caminhão, e uma frota de uma cidade com 400 veículos. Cara, se esse cara não tiver a formação de CEO mesmo, diretor executivo, para cuidar dos 84 itens que a gente cuida no curso de formação de CEO e fazer a parte de geometria e metrologia, que é o que dá base inicial para qualquer mecânico do planeta, ele tem que ter formação em metrologia e geometria. Primeiro de tudo. Depois começa a conversar qualquer assunto. Então, você colocando esse produto no mercado com essas duas amplitudes, você tem um atendimento correto, documentação correta, arquivamento, documentação correta e uma empresa saudável de caixa. Ou seja, você imagina uma prefeitura com 400 veículos, que nós pegamos um caso que tinha um desvio de óleo dentro da prefeitura. Os caras... Você imagina 400 veículos rodando, entre escavadeira, para mecânica e tal, trocando óleo diariamente, os caras desviando óleo. Desviando óleo. Que é dinheiro puro. Desviando óleo, tô falando que ele desviando dinheiro da compra de óleo, não. É desviando óleo mesmo. Em vez dele colocar 5 litros do kart, ele tira um, coloca um,
só para dar a reposição e some com 4. E não troca o óleo, e monta em cima, e monta em cima, e monta em cima. Como é que a gente pega isso? Vai para o motor para o laboratório fundido, faz uma raspagem das galerias e pega que esse motor está com uma contaminação altíssima interna por falta de troca de lubrificante. Se você tirar o filtro e olhar o filtro, está até aparentemente legal. Mas os dutos internos entopem tudo. O que entope? Reposição de óleo, remontar óleo. Então, é muita ramificação, mas não é para causar problema. Quem não quer implantar, né, um processo desse de qualificação, igual o mecânico que não quer ter aborrecimento com a empresa dele. Não, deixa de que tá bom, tô trabalhando. O que eu quero pegar e criar procedimento, e ter que preencher relatório e colocar foto do cilindro, como é que tá o desgaste, o ponto que a válvula tá dando grau, a folga axial do verbrequim, a folga da transmissão entre coroa e pinhão. Não quero isso pra minha vida, não. Segue o baile. Esse produto nós desenvolvemos, do mesmo jeito que nós desenvolvemos um projeto de retífica ouro Padronize para as retíficas. Pegar o Carlinho e o André aqui, você acha que a vida desses dois é fácil? Tocar a retífica ali? Climatizada, máquina calibrada, tudo inspecionado, funcionário tudo treinado. Cara, é um trabalho do cacete. É sábado, é domingo, sabe? É uma decisão de vida. Sim. Agora, o consumidor leva o benefício. Isso que eu ia falar, né? É justamente isso tudo para trazer a segurança pro cara que está adquirindo um carro, né? Está adquirindo um patrimônio. 100% proteção patrimonial. Porque aí o que acontece? Vai chegar para nós cabeçote na retífica para retificar, nas nossas retíficas e em muitas outras retíficas também que não são nossas e que vão ser beneficiadas direta e indiretamente. Com o quê? Com cabeçotes que estão carbonizados e que se eu deixar aquilo carbonizado, vai matar o motor e vai chegar para o cara da retífica descarbonizar. O mercado vai começar até a estranhar um pouco, falar, peraí, mas não está quebrado? Não tem só fazer limpeza, mas não tem pistão furado? Mas não tem biela batida? Cara, predominou. É como se você deixar predominar a desgraça no negócio. Não existe isso aí. Então, a nossa objetividade com o nascimento dessa nova empresa, com bastante seriedade, com bastante liquidez do que a gente está fazendo, é gerar uma antecipação do problema para que nós possamos ter mais sossego dentro da nossa rotina. Tipo, o cliente entrou na oficina, você já vem, mede a compressão do cilindro. Porque ele está comprando o carro, pediu para fazer o selo Flix. Mediu a compressão de cilindro. Cilindro 3 está com 80 PSI. 100 a menos, teria que estar com 180. Entra com boroscópio, tem válvula queimada, carbonizada. Qual válvula, né? Entendeu? Em que lugar que está queimado? Exatamente. Por que queimou? Porque ele vai investir os 300 mil no carro, sei lá, de 40, 30. Às vezes, né? Às vezes o carro já está caro. Ele já vai pensar, vou investir. Ô, meu senhor, esse carro do senhor do jeito que tá, precisa abrir, tem que descarbonizar, tem que limpar. Será que ele atura mais? A rotina que nós temos muito grande por isso daí. O pessoal fala, mas esse carro não vale a pena mexer. Nós fechamos uma retífica do motor de uma Kombi, agora, mês passado, por R$10.500, o cara pagou à vista antecipado. Chega cara com Chevette, chega cara com Fusca, chega cara com um caminhão 1113 velho, caminhão 79, o cara arranca o motor e gasta 18, 20 pau. Então, essa questão do cara falar, o carro meu vale 300 mil, vale 100 mil, para mim é o seguinte, ninguém quer se fuder. Isso aí. A realidade da troca do negócio, o slogan é essa. Não se arrebente. Então, ninguém quer comprar nenhum Unozinho ali, um Golzinho, fudido. Independente do valor, né? Entendeu? Agora, claro, vou fazer uma intervenção sendo Flix, não tem problema nenhum. Se o carro tá tudo normal, se o lojista tá com o carro para vender ali e não tem preocupação do que ele tá vendendo, então leva lá, faz o selo Flix. Vai fazer a intervenção standard, já beleza. O que é a intervenção intermediária e o que é a intervenção master? A intermediária é quando a standard não fechou. Tem alguma coisa esquisita disso aqui, cara. Tem um coletor entupido aqui, tem uma folga estranha aqui. Vamos avançar para a intermediária. Fez a intermediária. Viu que tem que sacar um cabeçote, tirar um coletor, tem um comando torcido, tem uma válvula soprando. Tem que ir para master. Tem que arrancar cabeçote fora, tem que desacoplar a caixa de câmbio que está tendo problema no conversor de torque, ou quebrando o centro do disco de embreagem e tudo mais. Tem que fazer a intermediária, a master. Agora, se o cara vai fazer, não vai fazer, se o cliente é honesto, não é problema nosso. O problema nosso é gerar, através das mecânicas licenciadas, até agradecer o pessoal que está assinando o licenciamento, está acreditando no projeto, está acreditando no nosso trabalho, porque
nós estamos começando a ramificação das licenciadas agora. Né? Nós temos um programa agora de até o final do ano deixar as 100 primeiras licenciadas perfeitas trabalhando e atuando. Então temos um cuidado de tentar ter licenciadas em todo o Brasil. Né? Porque também não adianta ter 50 no Rio e ter 2 em São Paulo. Sim. Senão o cara vai ter que trazer o carro para fazer. Então, é um trabalho de muita complexidade para um mercado que saiu do Chevette, Opala, Corcel, Gol e veio para 4.000, mais de 4.000 modelos na frota. Com a entrada dos híbridos, dos elétricos. Isso atualiza todo dia, né? Uma vasta experiência nisso aí. Eu já não tenho tanto. Parte elétrica e parte híbrida, por exemplo, a minha parte é a parte de chão de fábrica mecânica. A parte mecânica dos híbridos e elétricos, dominada. Agora, a parte técnica, a parte de bateria, isso vai dar um BO do cacete ainda, a hora que começar a bater as baterias de 150 mil, 220 mil, igual o time da Europa agora vendo lá, você não vê falar nada. É muito oculto essa informação. Mas, a gente tá aí pro que deve. Vamos esperar os próximos 5 anos, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vai dar menos, cara. Vai dar menos. E, Glauber, diz agora, fiquei sabendo que você largou a Porsche, né? Porque você acredita realmente na Siloflix, né? Você entrou de cabeça nisso. Como é que você conheceu o Júlio, cara, pra estar entrando assim, se dedicar realmente, largar o emprego, né? Acho que todo mundo quer trabalhar na Porsche. Eu gosto de carro, gostaria de trabalhar na Porsche. Então, assim, o que te fez largar e acreditar no projeto? Como é que você conheceu o Júlio, cara? Assim, acho que o primeiro passo é a minha ambição profissional, né? Eu cheguei a um cargo de liderança com tão pouca idade, dizendo assim, dessa forma, porque eu sempre fui muito ambicioso em aprender, em estudar, me dedicar. Hoje eu tenho 5 formações dentro das montadoras e fora, tem cursos técnicos, então sempre me entreguei para os estudos na parte mecânica. E um dia o Alex, da Retífica Irmão Facines, ele sempre ia fazer as visitações e ele me convidou, inclusive eu até quero agradecer ele, está com a gente aqui no estúdio, para fazer um curso, falando que estava vindo um cara do Sul, que esse cara era muito técnico, ele que fazia as certificações das retíficas, e eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, pô, vou lá pra retífica, vou lá no Irajá, né? Depois do horário, aprender mecânica, cansado. Fui para casa, o curso começava umas 7h30, mais ou menos assim. Cheguei em casa, aquele negócio me agoniando. Aí falei com a minha esposa, vai, cara, já que tá com vontade de ir, vai. Peguei e fui. Cheguei lá, conheci o professor, que é o seu Miyagi aí da mecânica aí. E aí ele dando a aula, eu já senti que ele tinha uma propriedade no que ele falava. E assim, uma propriedade técnica baseada, aprofundada na parte de usinagem de motor, que é difícil você aprender isso aqui fora. Sim. Com tanta exatidão, né? E propriedade no que ele falava. Aí ali eu já senti que o cara era diferente, né? Diferenciado por esse ramo da retífica, na parte de virabrequim. Hoje você entra no Senai não te ensina a medir um virabrequim, medição de ângulo de válvula, nada disso. Então, eu já comecei a ligar o alerta ali. Na próxima turma, eu fui novamente e ele tem um carro premium. Aí a gente trocou telefone, contato, e sempre que ele precisava, ele me chamava. Acho que aí ele começou a criar um vínculo, né? Eu e ele. Aí na terceira vez, assim, ele veio, me apresentou o projeto, a gente começou a conversar, mas eu não... Naquele momento ali eu não acreditei muito. Na próxima ele veio com mais exatidão, me apresentou, me chamou no canto para conversar, me apresentou, e aí eu vi que consegui visualizar que o mercado hoje é carente disso, entendeu? Sim. E assim, eu vou continuar estudando para isso, que é o que eu sempre fiz. Foi nesse momento que eu conheci ele, conheci o projeto e fechamos essa parceria, né? Na verdade, hoje, o Glauber é sócio. Hoje né? A gente fechou essa empresa. O Glauber entrou como sócio, o Glauber também a gente desenvolveu essa parte operacional em conjuntos e ele deixa essa fase da vida dele de trabalhar de funcionário dentro de uma organização, maior estágio
composição técnica que ele sai dentro da Porsche, de cabeça erguida, de porta aberta, porque realmente o projeto é um projeto que contempla, primeiro de tudo, né, como aconteceu com os outros demais projetos, tanto da Padronize, quanto da Solution, quanto do laboratório e agora do Seloflix, só é bom quando você entrega muito mais do que aquilo que a pessoa está esperando receber. Sim. Né? A gente vem falando isso no carro agora, fomos buscar no aeroporto, para a gente vir para cá, a gente falou, ó, a gente vai entregar para o mercado através de uma intervenção do veículo, a gente vai entregar para a mecânica que vai estar sendo licenciada um pacotão de coisas que é tudo muito mais do que a mecânica possa imaginar que ela vai estar pagando. Sim. E a mecânica vai entregar para o dono do veículo também, ou para o lojista, para o frotista, muito mais do que ele possa imaginar que ele está recebendo, até porque ele também não conhece tanto. Sim. Né? Então, foi onde o Glauber começou a nascer e entender que realmente, é necessário. Já existe uma plataforma, né, de estudo, uma plataforma online, que é de certificação técnica. Os cursos são bem precisos, de medição, aferição, usinagem. O Júlio faz esse curso. A gente tem mais uma tabela de treinamentos para poder fazer gravação dentro das intervenções do Seloflix. E é isso aí. Acho que é entregar, o final disso tudo, beneficiado vai ser o consumidor. O consumidor. Pô, bacana. Lá na ponta, que a gente vai conseguir entregar para ele um serviço de qualidade com as oficinas licenciadas. Legal. Agora você me falou um negócio que foge um pouco aqui do assunto, mas a gente estava conversando sobre network, né? Essa tua decisão, tipo, não vou num treinamento. Às vezes a gente deixa alguns obstáculos impedirem a gente fazer alguma coisa, porque a gente não está enxergando o que pode ter à frente, né? Você viu, você não ia nesse primeiro treinamento, aí justamente foi a porta de entrada, assim, para você estarem formando uma parceria. E ali é a mudança da vida da pessoa, né, cara? Uma atitude que às vezes ela deixa de fazer. Eu sei que tudo tá no comando, né, de um bem maior, mas uma atitude dessa, e de repente se eu não tivesse ido, eu não teria conhecido ele. Sim, e tem uma coisa que eu queria deixar a observação aqui, cara, que são afinidades com o que você faz. Sim. A pessoa, quando se dedica, se entrega no que ela faz e acredita naquilo ali, não tem como dar errado, né? Igual eu olhei pra ele a primeira vez, eu falei, esse cara é diferente, cara. E ali a gente começou a ter uma afinidade mesmo de troca de informações. Bacana. E isso que é legal, é acreditar no que você tá fazendo. Sim. Então é uma legal. ideia. A gente mantém desculpa cortar, mas a gente colocou uma característica no negócio que é assim. É a mesma característica que eu mantenho em todos os meus outros negócios, todas as empresas. Todos nós que somos sócios, tá? A gente trabalha com a mão na massa. Isso aí. A gente gruda. Hoje eu já tive que passar rápido na retífica para resolver um problema de uma placa, de uma marca retificavel breaking lá, que estava dando um problema lá. Já fomos lá, já resolvemos, já desenrolamos uma coisa da mandolhadora e vinha para cá. A gente tem hoje, inclusive, na empresa Seloflix, uma estrutura que foi montada agora nos últimos 3 meses, com escritório jurídico, advogado, contabilidade, gestão, programa, banco, conta, tudo pronto para ninguém encher o saco nosso para não poder trabalhar. Então, nas outras empresas também é igual. O pessoal da fábrica hoje não tem que preocupar com nada. O pessoal produz. As retíficas usinam, fazem diagnóstico. Então, isso é interessante, que eu vim falando muito com o Glauber, né? Ele foi lá para o Rio Grande do Sul agora, nós temos uma bancada lá agora, tem 2 semanas, para formatar o processo, para iniciar a operação da empresa, já está ativa a empresa. E foi uma coisa que a gente colocou muito, e isso bate muito com a gente. O Glauber saiu da Porsche metendo a mão na graxa. E é o que eu falei para o Glauber, nós podemos estar com milhões, bilhões, não interessa. O nosso campo é chão. Entendeu? Porque esse que é uma característica que acontece muito erroneamente, que a gente vê no mercado, empresários do ramo da mecânica, da retificação, da indústria metal-mecânica, que começa a crescer um pouco. Eu falo um pouco, porque hoje não é me vangloriando, falando, não, eu faço questão de falar isso, porque é um orgulho que a gente tem. Nós temos um grupo hoje, são praticamente 17 empresas. E mesmo assim, a gente não abre mão da parte chão. Eu pago administrador, eu pago contabilidades, eu pago tudo que tem pagável. Agora, o que é ali o final, o pico, você vê hoje mecânico, empresário que virou estrela. Peraí, mecânico tem que ser mecânico, tem que ter com mecânico. O Glauber saiu da Porsche até sexta-feira passada, estava fazendo revisão, trocando óleo, petendo e resolvendo problema. Isso aí, sim.
Então, isso se é para deixar uma mensagem, eu acho muito legal de fazer essas reuniões assim que a gente está fazendo aqui, deixar uma mensagem para o mercado. Mas a mensagem que eu deixo é assim, não largar a origem técnica. Isso que a gente está fazendo. Justamente. Por isso que a gente fez o curso de CEO, para doar o curso de CEO dentro do pacote SeloFlix. São 6 horas e 45 minutos de curso de gestão e operação de administração, para que aquele cara tenha tranquilidade que ele pode trabalhar na mecânica dele sem ter problema, entendeu? Financeiro. Né? Sim. Então ele cria o padrão de exigência. E isso que o Júlio tá falando é real. Às vezes eu ligo para ele 9h30 da noite, você escuta o barulho do rasqueteamento. Fica, tá onde, cara? Tô na fábrica. Mas é... 2, 3 horas Tem que se doar mesmo, né, isso cara? aí. Você tem um objetivo, tem que se doar, cara. Não é à toa que você tá aí tantos anos no mercado, né, cara? Começou com um objetivo... Técnica. Se você pegar informação técnica, se você não participar de treinamento, se você não for atrás... O que me assustou muito em 2010, quando eu tive a primeira vez na Europa, eu fui na Alemanha e fui em 3 fabricantes, eu tive uma entrada muito boa nesses 3 fabricantes, e o que me assustou muito foi o nível da equipe de projeto, sabe? Você vê que o pessoal... não existe mais um projeto igual existia na década de 80, de 90, que era uma coisa para ser uma durabilidade muito grande. Uhum. Então, isso eu voltei para o Brasil, comecei a preocupar, falei, peraí, as máquinas que eu conhecia não existem mais. Os motores que eu conhecia com aquela estrutura não existem mais e poderão não existir. Hoje a gente começa a ver que existe motor muito bom. A pergunta que eu mais recebo hoje, é qual motor que é o melhor? Qual que é o melhor carro? Cara, a mecânica no que tange estrutura, ela é muito grande. Porém, a evolução da manutenção e esse crescimento inveterado, vamos dizer assim, porque hoje para o cara ter uma oficina mecânica, não é igual o cara ter por exemplo, uma farmácia. Ele tem que ter um farmacêutico que assina, ele tem que ter, né, um hospital tem que ter um médico para montar o consultório, ele tem que ter um médico que assina, um advogado tem que ter OAB. Na oficina mecânica, não. Na oficina mecânica, se o Glauber, por exemplo, saiu lá da Porsche, né, ele tem formação, tem tudo. Mas se o cara do bar sair lá e juntar com o cara da farmácia e entrar à noite, abrir uma MEI e falar que é oficina mecânica, ele fala que a oficina mecânica pica da galáxia. Ele é a oficina mecânica pica da galáxia. E amanhã vai encostar na porta, se tiver bonitinha, direitinho, com o banheirinho limpo, aí eu já sou obrigado a falar, cara, procura aquela oficina mecânica que é mais sujinha, para mim aquele cara tem história. Porque a disposição da nossa classe econômica hoje é o que a gente vem buscar com o SeloFlix, é criar uma referência, porque a empresa que for licenciada SeloFlix, ela realmente passou por um processo de desenvolvimento absurdo até ela ser licenciada, né? Sim. Vamos pegar as empresas que estão começando agora o processo de licenciamento. Inclusive, um dos sócios nossos hoje, lá no Rio Grande do Sul, tem uma puta empresa de mecânica de van e picape com 22 funcionários. Eles já estão há 45 dias fazendo curso, estudando, treinamento, certificado, tudo, para montar a estrutura para ser licenciado, para aí sim começar a fazer a intervenção nos veículos. Então, cria-se uma identidade para o mercado, entende? Então, é muito plausível quando você fala, peraí, eu sou alguém conhecido na internet, eu sou alguém conhecido pela minha aparência, pela aparência da minha mecânica, mas eu sou mais conhecido pelo que eu gerei no carro dos meus clientes, do motor, nas máquinas, tudo pela mais. minha capacidade, né? Pela minha capacidade. Acho que a maior importância é isso aí. Isso aí. Bom, então, para a gente encerrar aqui, cara, queria agradecer, Júlio, obrigado aí pela tua visita. É muito importante a gente tá mostrando pro pessoal que existe seriedade nesse ramo, né, cara? Acho que, o consumidor tá muito descrente. Você fala em oficina na mecânica, a gente cansa de pegar cliente aqui, né, cara? Já chega desconfiado. Então, assim, é bom o pessoal ver que existe uma seriedade nesse ramo. Agradecer ao Glauber também, que, assim, desejo muito sucesso com a SeloFlix. E quem quiser seguir o Júlio, você tá no @... Júlio Padronize. No Instagram, né? No Instagram. No Facebook também só que aí tem também a página Júlio Frison. Eu tive que montar a página institucional. Mas elas são vinculadas. Sim. Se você colocar @Júlio Padronize, tanto um quanto o outro, vai aparecer lá a página. Show de bola. Tem o portal tudorodando.com.br, que é um portal onde tem treinamento, toda a parte de desenvolvimento do laboratório. E tem o seloflix.com.br, que é um portal à parte, porque ele é um portal. Quando eu falo portal, tem vários ambientes dentro, sim, vários módulos de treinamento. Então e no SeloFlix em particular tem um mapa
aonde vai ser o usuário, que é o dono do carro, vai poder localizar as mecânicas mais próximas por esse Legal. mapa. Legal. E Glauber, você tá no Instagram também, cara? A pessoa que quiser te seguir lá. É Glauber.lima, Glauber.lima. 86, isso aí. Show de bola. Então, mais uma vez, cara, obrigado aí pela participação de vocês. Parabéns pela iniciativa do podcast, muito bem montado, e também pela oficina de vocês aí, que Obrigado. é fantástica. Show de bola. Tá vendo, pessoal? Precisou rezar seu carro? Vem pra Prêmio. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Valeu.